Jesus nos precede nós, como Simão, André, Tiago e João, o seguimos. Saímos. O nosso sábado começou na sinagoga, da qual Jesus ensinava com capacidade, com poder, e afastou o demônio. E imediatamente da sinagoga vamos na casa de Simão. A casa é o símbolo da nossa comunidade. Lá os discípulos são nomeados de novo: Simão, André, Tiago, João e nós com ele. Logo, imediatamente, este advérbio que Marcos usa muitíssimas vezes, imediatamente, logo, disseram a Jesus que a sogra estava doente, estava com febre acamada. No centro da casa, o que é apresentado a Jesus é a mulher que precisa. A mulher que está com febre, está acamada, deitada, sofre. O centro da casa não pode ser o livro que deve ser lido, comentado, explicado. O centro da casa é o pequenino, a pequenina. Jesus se aproxima, Jesus a toma pela mão, Jesus a faz levantar e depois a deixa. Imediatamente ela o servia. É a quinta discípula, é a diácona. A primeira vez que Marcos usa este verbo tão importante no seu evangelho, servir, ser diáconos, é de uma mulher. Isso nos faz refletir que provavelmente não se tratava só de fazer a memória de um fato acontecido com Simão. Provavelmente é uma memória às nossas comunidades. Qual é o lugar das mulheres em nossas comunidades? Passaram 2000 anos e continuamos discutindo se a mulher pode ser diaconisa. A primeira diácona na casa foi uma mulher que experimentou a solidariedade, a proximidade, a mão de Jesus, que a toma pela mão, que a faz levantar. Vai ficar para sempre como referencial até lá aos pés da cruz, quando Marco nos falará das mulheres que na Galileia serviam Jesus. Esta é a primeira. Servir, ser diácono, é o verbo da casa. E quando o sábado termina com o pôr do sol, para os antigos hebreus, o dia começava com o pôr do sol. Quando termina o sábado e começa o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, lembremos, e o povo pode finalmente se sentir livre de todas as leis do sábado, se reúnem na porta da cidade, trazendo os seus enfermos e os possuídos pelos demônios. Finalmente, terminado o sábado, podem carregar quem precisa. E levam à porta da cidade. A porta da cidade era a entrada daquela pracinha, ao redor da qual se construíam as residências das aldeias da Galileia, dos pequenos povoados da Galileia. A porta da cidade era o lugar do comércio, aquela pracinha onde se comprava, se vendia. Era o lugar onde os anciãos se reuniam para tomar as decisões relativas à coletividade. Era o lugar onde os juízes eram chamados a julgar os problemas e os crimes cometidos na comunidade.
Na porta da cidade se faz, vamos usar a palavra grega de Marcos, se faz uma super sinagoga. É uma nova sinagoga, não é sábado, mas é uma nova reunião. A cidade nos lembra a nossa sociedade como um todo, nas suas dimensões sociais, políticas, econômicas, religiosas. A nossa realidade social serve para o nosso mundo de hoje. A cidade, a porta da cidade fala da nossa cidade. Totalmente diferente do ponto de vista estrutural, mas simbolicamente. Lá, a preocupação da cidade, de novo, com os enfermos e os endemoniados. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Dois verbos que em Marcos se repetirão muitas vezes e que são o resumo da missão evangélica. Curar os enfermos é a dimensão da solidariedade, da fraternidade, de que não tem medo de carregar, de tocar o doente, o último pequenininho. Expulsar os demônios é a dimensão da luta pela justiça, afastar as causas das mortes, das violências. Na cidade tem que ser feito o julgamento. O enfermo é salvado, o demônio é expulso. Demônio, reparem bem, de novo, como na sinagoga de manhã, que sabia, conhecia, eles o conheciam. E por isso Jesus impediu terminantemente que falassem dele, porque eles o conheciam. E aqui a reflexão volta de novo. Uma sociedade como a nossa hoje, onde até os projetos dominadores, fascistas, racistas, excludentes, homofóbicos, se agarram a Deus, de gente que diz conhecer a Bíblia, de gente que fala de Deus, em nome de Deus defende armamento, defende fascismo, defende dominação, defende exclusão. Na nossa cidade se fala de Deus e são demônios que estão falando. Oh, que bom se Deus nos desse a capacidade de distinguir que se quem fala de Deus realmente é um discípulo de Jesus ou é um demônio que deveria ficar calado. Jesus, de noite, madrugada, ainda escuro, se retira num lugar deserto para orar. Marcos, de novo, não nos diz como e o que Jesus orava. O mostra com os gestos. De manhã cedo, Pedro e os seus o procuram até achá-lo, e lá acontece a primeira tentação do Evangelho de Marcos, que é feita por Simão. Marcos não lembrou as tentações de Satanás no deserto, como vai lembrar Mateus e Lucas depois. Marcos vai esparramar as tentações ao longo do Evangelho todo, e a primeira é Simão, que diz: o que tu fazes? Todos te procuram. A tentação de aproveitar o sucesso, os aplausos, até a partir das necessidades dos pobres. Vamos ficar aqui. Está todo mundo te procurando, está todo mundo Não. Vamos embora. Vamos em outros lugares, nos povoados próximos, para anunciar também ali. Para isso eu saí. Eu saí, gostei. Francisco nos fala de uma igreja em saída. O que é oração? Acho que oração verdadeira é só quando termina com o recado de Deus: vai, eu te envio. Uma oração que não termina com um envio provavelmente é uma oração privada, pessoal, egoística. Vai, eu te envio.
E Jesus saía anunciando nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsando os demônios. Mais uma vez, esta associação que deve nos preocupar seriamente. É a terceira vez, ou quarta, que Marco nos lembra isso. Falando da sinagoga deles associadas aos demônios. E não vamos pensar na sinagoga dos outros, não, são as nossas sinagogas. As nossas reuniões, ou super reuniões, que convivem facilmente com a lógica do poder, com a lógica da opressão, da morte. Falamos de Jesus, rezamos, oramos, mas continuamos do lado demoníaco da morte. Cuidado com as nossas sinagogas. Se não expulsamos os demônios delas, é melhor fechá-las mesmo.